Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho dos critérios de divisibilidade. Falando especificamente na aula de hoje dos critérios de divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9, por 10, por 100 e por 1000. Então, vamos começar com o critério de divisibilidade por quem? Por 2. Mas antes, vamos só relembrar o seguinte, que os critérios de divisibilidade são o quê? São condições que nos permitem saber se um número é ou não divisível por outro, sem a necessidade de efetuarmos toda a divisão. Então, certo? Começando aqui com o de 2. Então, a divisibilidade por 2, em que consiste ela? Consiste no seguinte, um número será divisível por 2 se terminar em quem? Em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, se ele for par. Então, qualquer número par é divisível por quem? É divisível por 2. E um número para ser par, ele precisa de quê? Ele precisa terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, vamos aos exemplos. 7.204 é divisível por 2. Por que ele é divisível por 2? Pois ele termina em 4. Ou seja, ele é um número par. Terminou em 4, é um número par. Então, ele é divisível por 2. Já, 5.227 não é divisível por 2. Por quê? Porque ele não é par. Ou seja, ele é um número ímpar. Então, para ser divisível por 2, basta que o número seja um número par. Ou seja, ele só precisa terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Certo? Então, vamos agora para a divisibilidade por 3. Então, vamos ver o seguinte aqui. Um número será divisível por 3 quando a soma de seus algarismos for um número divisível por 3. Então, vamos observar aqui os exemplos que temos aqui. Primeiro exemplo, 7.029. 7.029 é divisível por 3. Por que ele é divisível por 3? Porque o critério de divisibilidade por 3 me diz o seguinte, que eu vou pegar esse número aqui e eu vou somar quem? Os seus algarismos. O 7 mais 0 mais 2 mais 9. Então aqui somamos 7 mais 0 mais 2 mais 9. 7 mais 0 é 7. 7 mais 2 é 9. E 9 mais 9 é 18. E 18 aqui, que foi o resultado aqui, 18 é divisível por quem? Por 3, que dá exatamente 6. Então, concluímos que 7.029 é divisível por 3. Por quê? A soma de seus algarismos deu 18 e 18 é divisível por 3. Já aqui, 5.213 não é divisível por 3. Por que ele não é divisível por 3? Porque quando pegamos aqui os algarismos dele e vamos somar, 5 mais 2 mais 1 mais 3, 5 mais 2 é 7. 7 mais 1 é 8. E 8 mais 3 é quem? É 11. E 11 não é divisível por 3. Se 11 não é divisível por 3, então concluímos que 5.213 não é divisível por 3. Certo? Continuando, chegamos aqui na divisibilidade por 6. Então, um número será divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ou seja, a soma de seus algarismos tem que ser um número divisível por 3 e ele também tem que ser um número par. Então, observe o seguinte, que, por exemplo, eu vou pegar esse exemplo que temos aqui, do 7.029. Ele é divisível por 3. Constatamos agora há pouco aqui, que a soma de seus algarismos deu 18. E 18 é divisível por 3. Ele é divisível por 3. Mas observe que ele não é divisível por 2. Por quê? Porque ele não é um número par. Então aqui, no caso, ele já não seria divisível por 6. Por quê? Para ser divisível por 6, tem que ter as duas condições. Ele ser um número par e a soma de seus algarismos ser, certo? Divisível por 3, ou seja, ele ser divisível por 3 também, ok? Então, gente, observe que, olha os exemplos que temos aqui, 1632
é divisível por 6, pois ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por que ele é divisível por 2? Porque ele é um número par, ele termina aqui em 2. E por que ele é divisível por 3? Porque a soma de seus algarismos, ou seja, 1 mais 6, 7, 7 mais 3 aqui, 10, e 10 mais 2 é 12. E 12 é divisível por 3, que dá exatamente 4. Então, ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Logo, 1632 é divisível por 6, certo? E esse outro exemplo aqui que temos, 4.430, não é divisível por 6. Por que ele não é divisível por 6? Porque ele é divisível ainda por 2. Por que ele é divisível por 2? Porque ele é par. Mas ele não é divisível por 3. Por quê? A soma de seus algarismos aqui, 4 mais 4, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 0, 11. 11 não é divisível por 3. Logo, esse número não é divisível por 3. Por consequência, ele não vai ser divisível por 6. Por quê? Para ele ser divisível por 6, ele teria que ser divisível por 2, que ele é divisível por 2, mas ele não é divisível por 3. Ok? Então, esse número aqui não é divisível por 6. Agora vamos ver a divisibilidade por 4. Então, vamos observar o seguinte. Um número será divisível por 4 quando ele terminar em quem? Em 00, ou quando o número formado por seus dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Então, vamos observar aqui os exemplos que temos. Observe que 600 ele é divisível por 4. Por que ele é divisível por 4? Porque terminou em 00. Então, terminou em 00 é divisível por 4. Então, 600 é divisível por 4. Agora, observe que 1480 também é divisível por 4. Por que ele também é divisível por 4? Porque vamos observar, ele não termina em 00. Se ele não termina em 00, vamos observar quem? Os dois últimos algarismos aqui, que são o 8 e o 0. Então, 80. Aí eu vou observar, 80 é divisível por 4? 80 é sim divisível por 4, dá exatamente 20. Então, o que concluímos? Que 1480 ele também é divisível por 4. Então, vamos ver aqui o nosso último exemplo que temos. 1231 não termina em 00, então vamos observar o quê? Os dois últimos algarismos aqui da direita. Então, 31 aqui não é divisível por 4. Logo, 1231 não é divisível por 4. Então, prosseguindo aqui, chegamos a quem? A divisibilidade por 8. Então, um número será divisível por 8 quando ele terminar aqui em 000 ou quando o número formado pelos seus três últimos algarismos for um número aqui divisível por 8. Então, vamos observar os exemplos. 3.000 aqui. 3.000 termina aqui em quem? Em 000. Então, 3.000 é divisível por 8. Por que ele é divisível por 8? Porque termina em 000. Já, vamos observar aqui, 7.520. Ele não termina em 000. Então, vamos observar os três últimos algarismos aqui, certo? Esses três últimos algarismos aqui formam quem? 520. Então, esse número aqui, 7.520, ele também é divisível por 8. Por quê? Porque o 520 aqui é um número divisível por 8, certo? Já esse último aqui, 34.118, não termina em 000, então vamos observar os três últimos algarismos aqui. Eles formam exatamente o número 118. Então, o que concluímos com isso? Que o 118 não é um número divisível por 8. Logo, 34.118 não é divisível por 8. Então, prosseguindo, chegamos aqui na divisibilidade por 9. Então, um número será divisível por 9 quando a soma de seus algarismos forem um número divisível por 9. Então, observe o seguinte aqui. Primeiro exemplo que temos. 6.048. Ele é divisível por 9. Por quê? A soma de seus algarismos aqui, 6, 0, 4 e 8, ou seja, 6 mais 0 é 6, 6 mais 4 é 10, e 10 mais 8 é exatamente 18. E 18
é divisível por 9, que dá exatamente 2. Então, concluímos que 6.048 é divisível por 9. Segundo exemplo que temos, 27.319 não é divisível por 9. Por quê? Observe aqui os algarismos que temos aqui nesse número. A soma deles aqui, 2 mais 7, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 1, 13. 13 mais 9 dá exatamente 22. E 22 não é divisível por 9. Assim concluímos que 27.319 não é divisível por 9. Então, prosseguindo aqui, temos a divisibilidade por 5. Então, um número será divisível por 5 quando ele terminar em quem? Em 0 ou 5. Então, observe os exemplos aqui. Vamos só olhar aqui onde ele termina. Se terminar em 0 ou terminar em 5, ele é divisível por 5. Só isso. Então, vamos observar aqui os exemplos. 42.020. Ele é divisível por 5. Por quê? Porque ele termina aqui em 0. Terminou em 0, é divisível por 5. Observe que 6.045 também é divisível por 5. Por quê? Porque ele termina em 5. Já 21.233 não é divisível por 5. Por que ele não é divisível por 5? Porque ele termina aqui em 3. Ou seja, ele não termina nem em 0 nem em 5. Então, esse número aqui, 21.233, não é divisível por 5. Prosseguindo aqui, temos o quê? A divisibilidade por 10. Então, um número será divisível por 10 quando ele terminar em quem? Quando ele terminar em 0. Então, terminou em 0, ele é divisível por 10. Então, observe, temos dois exemplos aqui. 1.500 aqui é divisível por 10. Por que ele é divisível por 10? Porque ele termina aqui em 0. Já 4.026 não é divisível por 10. Por quê? Ele não termina em 0, ele termina aqui em 6. Então, agora chegamos no nosso penúltimo critério da aula de hoje. Que é quem? A divisibilidade por 100. Então, o número será divisível por 100 quando ele terminar, certo? Em quem? Em 00. Então, terminou em 00, é divisível por 100. Então, os exemplos que temos aqui. 31.700. Ele é divisível por 100. Por quê? Ele termina em 00. Então, ele é divisível por 100. Já 5.430 não é divisível por 100. Porque ele não termina em 00. Ele termina aqui em 30. Certo? Então, ele não é divisível por 100. E o último critério da aula de hoje é quem? É a divisibilidade por 1000. Então, um número será divisível por 1000 quando ele terminar em quem? Em 000. Então, terminou em 000, é divisível por 1000. Então, olha os exemplos que temos aqui. 25.000. Ele é divisível por 1000, porque ele termina em 000. Então, terminou aqui em 000, é divisível por 1000. Já 8.300 não é divisível por 1000. Por que ele não é divisível por 1000? Porque ele termina aqui em 00. Se fosse por 100, beleza, ele dá para dividir. Mas aqui, por 1000 não. Porque vamos considerar os três últimos. Aqui é 300. Ou seja, ele não termina em quem? Em 000. Logo, 8.300 não é divisível por 1000. E assim terminamos nossa aula de hoje.